Boa noite, então, irmãos e irmãs aqui Boa da noite. Igreja Evangélica Osana de Araçatuba, e Conexão Nikkei, Piedade. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é o quarto domingo de julho, né? Estamos finalizando o mês de julho e mais um tempinho abençoado de poder louvar a Deus juntos e poder ouvir a palavra de Deus, né? Começar mais uma semana da melhor forma, né? Na presença de Deus, realmente louvando a Deus porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e Ele nos sustenta, tem nos sustentado até aqui. E vamos começar mais uma semana buscando a presença de Deus, louvando a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, e estar ouvindo, preparando nossos corações para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela nos dirige, nos guia em toda a verdade e sem ela nós não podemos viver, né? Vamos então começar esse culto fazendo a leitura bíblica de Salmo 139, versos de 1 a 14. Eu vou pedir para o meu filho Davi fazer a leitura em português, em seguida a senhora Tamai em japonês, tá bom? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se, tor se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Amém. ね、詩編139編、一節から。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の打つのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に登る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの見舞いを離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、
あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が、おう、闇よ、光を覆え、私の周りの光を夜となれ、と言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に美しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。アーメン。Amém. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece cada um de nós aqui desde antes de nascer. Obrigado porque o Senhor que nos formou, nos criou e tem para nós um propósito aqui nessa vida, Senhor. Primeiramente é de te conhecer, de saber que o Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor é o Criador de todos nós e o Senhor também é o nosso Salvador, o nosso Remidor, aquele que nos tira das trevas, nos leva para a luz, nos tira do pecado, nos leva para a tua santidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor quer que cada um de nós cheguemos a Ti, Senhor, nessa noite, possamos estar bem perto, coração realmente aberto para receber da Tua palavra e por isso fala com a gente, Senhor, através dos louvores, através do louvor, através da mensagem que nós vamos cantar ao Senhor também, que possa haver em nossos corações ali o temor e a alegria de estar diante do Senhor. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que está aqui comigo nessa noite. Abençoa, Senhor, e aqueles também que não puderam chegar ainda, que não puderam estar aqui, que vão ouvir depois essa mensagem, que o Senhor possa estar guardando, cuidando de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Peço para o pastor Amém. Marutani Sensei uma oração em japonês, por favor. 神様、あなた様のお恵みに心から感謝いたします。私たち今晩、こうして伝道集会を持たせていただきました。お恵みに感謝いたします。どうぞ今晩も出席できなかったお一人一人も顧みて、なお霊的にも肉体的にも強め、あなた様にいつも従い行くことができますようにお願いいたします。また、遅れておられる方々が早くここに着くことができますようにお願いいたします。また、説教者をあなた様が豊かに用いてくださって、御言葉を説教者を通して与えてくださいますようにお願いいたします。感謝しながら主の皆によってお祈り申し上げます。アメン。 Amém. Amém. Então, o salmo que nós lemos, né? Ele fala que nosso Deus, ele sonda e ele conhece, é um Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que se passa com a gente, desde quando nascemos, desde quando estávamos na barriga da nossa mãe até hoje, né? Então, isso é temeroso também, né? Em certa parte é confortante, porque Deus sabe tudo o que se passa em nós, Ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas, mas também Deus conhece cada pecado, cada vez que nós o ofendemos, né, com nossos pecados. Então, mas que bom que Deus está estendendo a sua misericórdia, a sua graça. Então, como o salmista falou, né?
E no final dessa oração ele termina: Senhor, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então vamos cantar essa música agora, pedindo para Deus sondar nossos corações, para ver, né, nos revelar se alguma coisa está errada, que possamos nos arrepender e poder buscar a santidade, né? Que Deus possa derramar sobre nós a sua paz, a sua santidade. Vamos cantar juntos então. Cantor cristão, 368, Confiança. Acho que é a segunda música que vai ser o Sonda-me. Então a primeira música vai ser Confiança. Nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor, nunca desprezaste nenhum pecador, todo que contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois tu és essa graça, nunca faltará. Oh, quem te confia não perecerá. Oh, Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder, tuas inimigas podes bem vencer, salve bem segura, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Oh, Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador.
Amém. Né? Então, qual que nós cantamos aqui que confiamos em Jesus, né? O nosso bom Senhor. Né? E como que dá para saber se uma pessoa confia em Deus realmente, né? Uma pessoa que confia em Deus, né? Uma pessoa que obedece a Deus, né? A obediência é uma prova, uma demonstração da nossa confiança em Deus. Quando a gente obedece as palavras de Deus, quando a gente obedece à vontade de Deus, a gente está demonstrando que confiamos nele. Vamos então orar juntos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Peço ao pastor Marutani Sensei conduzir em japonês essa mesma oração. はい。天にまします我らの父を願くは今をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になることく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すことく、我らの罪をも許したまえ。我らを好みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄は限りなく何時のものなればなり。アーメン。 Amém. 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 Vamos louvar mais um louvor ao Senhor, então. Sonda-me, né? Que baseado nesse salmo que a gente leu, né? Vamos pedir para Deus sondar nossos corações. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, como a nossa vida. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Maravilhoso, né? Essa oração, essa música que nós fizemos é uma oração a Deus, né? Pedindo para Ele sondar, para Ele quebrantar, né? Nos dar um coração quebrantado e contrito, para Ele transformar nossas vidas, limpar, nos purificar, para Ele encher cada um de nós com o Espírito Santo, né? Com a palavra de Deus, com a vontade de Deus e para Ele usar, né? Ele só vai poder usar se a gente passar por essas 4 fases anteriores, né? Deixar Deus sondar, deixar Deus transformar, deixar Ele encher nossas vidas com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. E aí podemos ser um vaso, um instrumento na mão de Deus para Ele nos usar. Amém? Então vamos fazer a leitura agora de Gênesis 22, de 1 a 19. Peço para um irmão ou uma irmã, quem que vai ler de Araçatuba, e em seguida a senhora Mariko, né, vai ler em japonês, por favor. Capítulo 22, de 1 a 19. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Das coisas que tem Deus e disse-lhe, Abraão, e ele disse, filho, o teu único filho Isaque, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali em um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus moços. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havemos adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ele era ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem lenha, e amarrou a Isaque, filho. O anjo do Senhor abriu os céus e disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, levado pelas Então o anjo do Senhor bradou a Abraão os céus, e como a areia que está na praia. Ah, não precisa lavar o pé, já tomo banho hoje. Já tomou banho? Eu acho que bem no finalzinho travou aqui. Peço para a senhora Mariko, então, fazer a leitura em japonês. Ah, o irmão 創 terminou 世 lá. 記22章。こちらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおります、と答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアのうちに行きなさい。そして、私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。3日目にアブラハムが目を上げると、この場所がはるか彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなたのところに戻ってくると言った。
アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに背負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼はなんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をこの子に下してはならない。この子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが身を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはこの場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の蜜げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。アーメン。アーメン。 Amém. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Amém. Obrigado, senhora Marico, né? Obrigado, meu irmão. Desculpe que eu sempre esqueço o nome do meu querido irmão ali de Araçatuba. Então vamos agora passar a mensagem, né? Pedindo para Deus, Senhor nosso Pai, que abençoe agora o nosso pastor Flávio, que vai trazer a mensagem, a tua palavra, sobre isso que nós lemos agora. Senhor, nos ajuda ele a nos, nos falar da tua palavra, que possamos aprender como essa palavra pode transformar nossas vidas, também nos levar a ser como Abraão, Pai, teve essa grande prova na vida dele e pôde realmente deixar para nós esse exemplo. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Flávio. Abençoa ele, abençoa cada um de nós, que nosso coração receba com alegria essa semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. アーメン。 Amém. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com os senhores. Mais um domingo à noite, que a gente pode estar estudando a palavra de Deus, que a gente possa estar conhecendo um pouco mais do coração de Deus e assim alinhar o nosso coração para estar se relacionando com Ele. A gente vem nessa jornada do coração contrito, do coração que busca estar perto de Deus, do coração que reconhece os erros, né? E a gente tem estudado
esse personagem de Abraão, né, muito importante para a nossa fé. Abraão, ele é chamado pai da fé. Pai, Deus que chamou ele lá da terra de Ur dos Caldeus, né, e depois ele teve esse caminhar, né? E a história de Abraão é justamente essa história do caminhar dele junto com Deus. Então começa no chamado, né, que Deus chama ele e ele responde. Ele fala: sai dessa terra onde você está acostumado, onde você está já há bastante tempo, onde está toda a sua segurança, onde está todos os parentes seus, onde você conhece bastante aqui. Sai que você vai ser uma pessoa, né, que vai levar a bênção para todo mundo. E quando Abraão responde isso, ele começa a jornada dele. Então, Gênesis 12 até 22 narrou toda essa jornada aqui. E a gente viu que Abraão, então, tem esse coração contrito, onde Deus fala com ele, onde Deus se relaciona com ele. Só que quando Abraão é chamado, a gente vê que ele não é perfeito. Ele comete vários erros, né? Ele comete, sim, várias gafes, né? Então, ele passa por necessidade, ele desce ao Egito, né? Deus fala para ele não descer ao Egito, mas ele desce ao Egito, né? Ele sai daquela terra porque tinha risco de morrer de fome ali, né? Então, Deus, ele acaba acompanhando o Abraão mesmo assim. Então, a história de Abraão, a gente pode analisar que Deus sabe as nossas limitações, sabe aquilo que a gente tem como limite, né? Sabe que até o ponto onde que vai a nossa obediência. E Deus reconhece isso, e mesmo assim, Abraão errando, Deus está ali junto, Deus está acompanhando, né? Então a gente vê que Deus, né, quando a gente responde a Ele, quando a gente manifesta a fé com Ele, quando a gente tem esse relacionamento com Ele, Deus mesmo não desiste desse relacionamento, mesmo a gente errando. Deus, Ele sustenta esse relacionamento, né? E a gente viu várias partes, né? A gente viu quando Deus fala: você vai ter um filho, né? Ele está triste lá, depois de vencer a batalha, ele está bem triste. Deus aparece para ele e dá esperança, né? Fala que você vai ter um filho e as pessoas que virão da geração dos seus filhos vão ser maiores que a quantidade de estrelas do céu. Então a gente vê bem claro, vê isso, essa promessa, né? E Abraão acreditou nisso. Ele foi realmente e acreditou nisso e continuou essa jornada. E Deus aparece novamente para ele e fala: você vai ter um filho. E aí ele entende, né, que porque Sara era de idade, ele tinha que ter uma outra esposa, né, para ter filho, né? E daí Sara entrega a ajudante dela, né, a escrava Agar, para que ele pudesse ter filhos, né? E ele tem Ismael, né? E depois vem dar vários problemas, né? Vem dar vários problemas dentro da família dele. E quando Isaac nasce, né, ele tem que mandar Ismael embora. E isso pareceu muito ruim a ele, né? E ele quer realmente lutar contra isso, né? Então, a gente vê esse Abraão, né, sendo moldado, né, sendo trabalhado, sendo ali polido, né? E Deus fala, né, eu vou abençoar esse filho, né, não tema de mandar ele embora, né, porque Isaac
ele não pode estar junto com Ismael, que é o símbolo da carne e da solução da carne, da solução do espírito. Eles nunca vão poder estar juntos. E assim, então, Abraão manda embora o Ismael e Deus cuida de Ismael e da Agar, né? Então, a gente vê esses erros que o Abraão comete, essas gafes que o Abraão comete, que Deus mesmo acaba dando um jeito, Deus mesmo acaba indo e solucionando de alguma forma, né? Então, é assim, Abraão vai aprendendo a realmente a confiar em Deus. E quando ele tem um filho com a sua esposa Sara, né, é quando eles é trocado o nome, que é dado o nome deles de Abraão e Sara, né, não Sarai, que significa que dentro do nome deles foi anexado o Espírito Santo. Então, o nascimento de Ismael necessitou da ajuda do Espírito Santo, né? Então, assim, Abraão vai crescendo na fé, vai crescendo em como fazer as coisas. E por ter acontecido esse evento do Ismael, do Isaac ter nascido, a fé do Abraão se tornou bem maior. Ele viu que para Deus nada é impossível, né? E nesse estágio da fé, agora, que Deus sabe o limite do Abraão, ele é testado mais uma vez, né? Que talvez o teste mais difícil que Abraão passou. Então Deus pede a ele, né, que ele pegue o filho dele, o único filho, né, que fala aqui, o único filho, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá, oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então aqui é o teste, né, de que será que você ama mais o seu filho ou você me ama mais, né? Então aqui a gente vê essa prova de amor do Abraão. Quem você ama mais? Você ama mais a mim ou o teu filho? Você, todo esse tempo, você me obedeceu simplesmente para teu filho ou você me obedeceu porque você me ama? Então, era a chance de Abraão tinha de provar que ele amava mais a Deus do que seu próprio filho, né? E aqui a gente vê o coração de Abraão, que ele não hesita, né? Ele não negocia, ele não faz nada. A gente viu na história de Abraão, quando veio Deus para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ficou negociando, porque ele sabia que o Ló estava lá, que Ló era como filho para ele. Ele sabia que ele amava Ló e não queria que Ló morresse. E por isso ele negociou com Deus. Ele negociou muito com Deus. Ele argumentou com Deus, né? Mas aqui, agora, a gente vê que acho que ele aprendeu que não adiantava argumentar com Deus. Que o melhor é sempre a vontade de Deus. E por isso ele tratou rapidamente de obedecer a Deus. Então, aqui fala que de madrugada ele se levantou, né? Então, a primeira coisa que ele fez no outro dia foi se mover para esse local. Ele levou 2 ajudantes e o Isaac levou a lenha e foi para o local que dissera, né? E lá ele andou 3 dias, né, até viu o lugar de longe. Então, 3 dias, né, são 72 horas, né, caminhar no deserto. E acredito que é um longo tempo, né, sabendo o que ele vai ter que fazer. É um longo tempo onde ele poderia ter desistido dessa história, ele poderia ter recuado, ele podia ter falado, isso é loucura, né? Ou podia ter, eu amo mais meu filho, mas ele não recuou, ele não deu para trás. Ele foi firme,
realmente confiando em Deus. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo de adorado, tornaremos a vós. Então ele dispensa os ajudantes, fala para eles esperarem, que ele queria fazer isso sozinho. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo e o cutelo e a sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: vem aqui, meu filho. Ele disse: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão. Então aqui uma pergunta muito dura, né? Então Isaque, ele não foi avisado antes de que ele iria ser o sacrifício. Ele não foi avisado, ele vai ser avisado só naquele momento. E que dura pergunta que o Abraão tinha que responder. E ele responde na fé dele, né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, ele está falando que Deus vai prover o cordeiro. Então, aqui a gente vê aonde que estava a fé do Abraão. A fé do Abraão estava, Deus mesmo ia prover para o cordeiro. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, ele ficou ali ao altar, pôs ordem na lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então, acredito que aqui o Abraão tinha mais de 100 anos, né? E o Isaque já era uma pessoa adulta com seus, pelo menos, maior que 20 anos. Então, aqui a gente vê que facilmente o Isaque poderia ter fugido do pai. Facilmente o Isaque poderia ter desobedecido o pai. Então, a gente vê aqui que não apenas houve obediência de Abraão, mas também a obediência de Isaque, né? De ser amarrado e ser colocado em cima do altar e da lenha, né? Então a gente vê aqui uma grande obediência, né? E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Então ele ia matar Isaque, e no momento que ele ia matar, o anjo do Senhor, né? Quando fala anjo do Senhor, subentende-se que é Jesus, né? Antes dele vir ao mundo, brada desde o céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então aqui a gente vê que Isaque foi salvo. Nessa parte aqui, o anjo do Senhor salva o Isaque. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste teu filho único. Então, Abraão passa na prova. Abraão é autenticado como realmente aquele que conseguiu crescer na fé. Então, acredito que fala que Abraão é pai da fé, não só porque ele teve fé, mas a gente viu que a fé dele ia evoluindo, a fé dele ia crescendo, a fé dele ia se tornando maior e mais perfeita. E a obediência dele ia tornando-se melhor e mais perfeita também. Então aqui a gente vê que Abraão evoluiu na fé, né? E então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro por trás dele, travado das pontas no mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Então esse carneiro, né, travado pelas pontas, que significa preso pelos chifres, né? De forma que não ficasse machucado, ele foi provido para ser o sacrifício. Esse carneiro é a figura de Jesus.
travado pelas pontas. É a figura de um cordeiro que foi provido no lugar de Isaac. E Jesus é esse cordeiro que foi provido em nosso lugar. Então, a história de Abraão, ela mostra o coração de Deus. Aqui a gente fica chocado como Deus pedindo algo tão difícil para Abraão, mas eu acredito que esse pedido era necessário para cada um de nós saber o quão difícil foi para Deus também sacrificar Jesus, sacrificar seu próprio filho. E ele ama a nós de uma maneira muito grande para ele poder fazer isso. Ele tem um amor por nós de forma tão grande, mas tão grande, que ele não negou nem seu filho unigênito para que a gente pudesse ser salvo. Então, a história de Abraão também nos mostra o quanto Deus nos ama. Quão grande é o amor que Deus tem por nós. Então, Abraão pega esse carneiro e oferece holocausto no lugar de seu filho. Então, esse carneiro salva a vida de Isaac. E assim Jesus, da mesma forma, salva as nossas vidas. E chamou Abraão, o nome daquele o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte o Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei o Senhor, porquanto fizeste essa ação, não negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. E tua semente possuirá a dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações na terra, porquanto você obedeceste a minha voz. Então aqui mais uma lição da obediência. Graças à obediência de Abraão, nós fomos abençoados. Então a obediência traz bênção, trouxe não só para Abraão, mas trouxe para todas as famílias da terra. Realmente, como é importante nós termos essa obediência para com Deus. Porque não é sobre nós, né, mas sobre aqueles que nos rodeiam. Não é sobre apenas eu, o egoísmo, mas é sobre todos que estão em volta. Quando eu obedeço, quando eu realmente nego a minha própria vontade, muitas vezes, com certeza a vontade de Abraão não era sacrificar Isaac, mas quando eu nego a minha própria vontade egoísta, que realmente às vezes a gente persegue tanto, Abraão perseguiu por quase 100 anos dele ter o filho com a Sara. Quando nós abrimos mão do nosso egoísmo, quando abrimos mãos da nossa própria vontade, nós somos abençoados e também todos os que estão em volta. Então, o coração contrito, o coração que tem Deus perto, o coração que tem esse relacionamento com Deus, ele não só traz bênção para si mesmo, mas ele traz bênção para todos que estão do lado. Então, o que a gente aprende? Né? Que não vale a pena nós sermos egoístas. Não vale a pena nós queremos tudo só para a gente. Porque, no fim, realmente não vai trazer bênção, mas, via de regra, o egoísmo traz maldição. E, via de regra, quando a gente opta por obedecer, opta por negar o nosso egoísmo, todos são abençoados. Então, Abraão nos ensina isso. Então, e Abraão então volta, né, depois de ter passado por mais esse teste. E, queridos irmãos, muitas vezes na vida da gente, a gente vai ter esses testes, vai ter provas, né?
e que a gente possa ter sabedoria de passar por cada uma delas. Mesmo se errar, a gente não pode ter medo de realmente enfrentar essas provas. A gente viu Abraão passando por várias provas, errando, mas Deus nunca o deixou. E foi polindo até ele poder ficar mais e mais santo, mais e mais perfeito. E esse é o andar cristão. É o andar, um caminhar passo a passo, realmente de pouco em pouco, nós sendo mudados, nós sendo transformados. Então, isso que eu queria deixar para os senhores, né? Queria encerrar, então, com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse testemunho tão edificador da história de Abraão. Obrigado que o Senhor realmente ama aqueles que obedecem. E ajuda, Pai, nós termos esse coração obediente, ajuda a gente poder ser pessoas que obedecem a Tua voz, obedecem aquilo que o Senhor nos manda, ainda que vá contra a nossa vontade. Nos purifica, Pai, nos capacita, nos ergue, nos realmente dá esse Espírito Santo que nos faz capaz disso. Senhor nosso Deus, agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Só um momentinho, por favor, voltar à sala. Amém. Poder continuar. Muito obrigado, pastor, pela palavra. Vamos então ter o momento de louvor em japonês e em seguida vamos colocar nossos pedidos de oração, né? Os irmãos que quiserem fazer algum pedido de oração ou alguma coisa para falar em gratidão a Deus, já ficam preparados para logo após o hino em japonês, tá bom? Watashi no negai Shu Yesu o Kokoro kara agame tataeru Subete no sanmi wa あなたにかけがえのない主イエスに我が心と我が魂をあなたに捧げ生きる限りあなたの道を歩ませたまえ私の願い主イエスを心からあがめたたえるすべての賛美はあなたにかけがえのない主イエスに我が心と我が魂
魂をあなたに捧げ生きる限りあなたの道を歩ませたまえ我が心と我が魂を我が心と我が魂をあなたに捧げ生きる限りあなたの道を歩ませたまえAmém, né? Que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, como diz a música. Hoje é aniversário da minha irmã, né? Embora ela não faz parte aqui da nossa comunidade, é minha irmã, né? Tá fazendo aniversário hoje, então eu queria orar por ela, pedir a oração dos irmãos, que Deus abençoe ela, a vida dela, sua saúde, sua família. Ela tem cinco filhos e um netinho. Ela tem um netinho já de 8 anos já, que é filho da Tainara. Alguém mais quer colocar pedido de oração, irmãos? Por favor, vamos compartilhar. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar aí também, colocar em oração nosso pai, né, Alessi. Essa semana ele perdeu mais um irmão, né, o tio Zé. E assim, ele tem ficado bem nervoso, né, com o momento e tal, mas que Deus possa estar confortando o coração dele e da família do tio Zé, né, tio José, né, todo mundo, fortalecer a cada um. Obrigado. Ok, Elias, obrigado por compartilhar, né? Que Deus tenha misericórdia do nosso Pai. É, a história está terminando de colocar. Tem mais alguém? Gostaria de estar com Eu alguma. tenho um pedido de oração. Ah, o irmão, pode falar. Boa noite. Bueno, continuo orando para que Deus me abra mais portas de emprego, né? Então, se estão fechando muitas, então eu estou ficando preocupado. Então, tá difícil a situação, para que Deus dê força à minha esposa. Está trabalhando muito, né? Já está no novo trabalho, está sentindo uma pressão aí muito forte, né? E Kenzo e Nayara vão viajar para Mato Grosso. Primeira semana de agosto, vão a ficar 20 dias, porque os avós, os pais de Nayara, a irmã e toda a família não conhecem ainda Kenzo. Então eles vão, né? Eu não vou ficar aqui em Sorocaba, mas eles vão a ficar 20 dias por lá. 20 dias, mas 2 semanas, acho que mais ou menos 2 semanas, para que Deus cuide, proteja e a família possa conhecer a Kenzo, né? Que já vão fazer 3 anos e não conhecem ainda a sua família, né? Minha família já conhece, e a minha família que mora em outro país já conhece a Kenzo, mas a família de Nayara não conhece ainda, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, irmão. Vamos estar orando sim por essa viagem, né? Que a Nayara e o Kenzo possam ir bem, seja um bom tempo lá com familiares.
e para mais alunos aí pro Rick, alunos de espanhol pro Rick, Deus possa mandar mais. Ok, mais alguém? Araçatuba, por favor. Ah, pode falar, meu irmão. Pedimos orações pela Harumi, pela sua saúde e mais comunhão com Deus. Pela Gislaine, que ela está com um problema de circulação na perna esquerda. Pedimos oração para a Ivani também, pelos procedimentos médicos dela, que vá tudo bem. Obrigado. Ok, obrigado. Então, vamos orar por esses três pedidos, né? Pela Harumi, pela Gislaine e pela senhora Avani. Ivani. Ok, vamos orar também pelos pastor Marutani, está se preparando para mudar para Londrina. Tem dois filhos lá, né? Em Londrina. É, Isso. ok. Ok, mais algum? A Erika não conseguiu entrar hoje, né? Acho que não. Está orando por ela, né? Érica e pelo Juninho. Juninho também não conseguiu. Não. A senhora Tsuko também não conseguiu entrar. Eu vou postar no grupo hoje à noite a mensagem, o culto, né? Para que, se eles puderem, estar ouvindo também a mensagem. Se aí o que pela saúde. Ah, sim. Muito obrigado, pastor, por lembrar. Meu sogro, minha sogra. Lá, João e Helena. Aqui meu sogro, vamos orar para que ele consiga dormir bem essa noite, porque ele tem tido dificuldades na acorda à noite e não quer ficar deitado, quer ficar andando.
Obrigado. Vamos orar então, irmãos. Olha, temos 10 pedidos aqui, 10 motivos de oração. Aqui, é semana passada. Hoje. Sim. Tudo bem, vamos orar então, né, irmãos? Vou pedir para dois irmãos aqui nos ajudarem aqui em oração. Peço pro Elias, né? Está orando pelos quatro primeiros aqui, Elias, tá? Do 1, 2, 3 e 4. E Henrique, pode orar também hoje, por favor? Sim. Orar pelo 5, 5, 6 e 7, tá bom? Daí 5, 6. Tá bom. 6 e 7. Eu vou orar pelos restantes e peço no final a bênção apostólica, a bênção pastoral pelo pastor Flávio e pastor Marutani, em japonês. Vamos orar, Elias, pode começar, por favor? Sim. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por essa noite de culto, que mesmo online possamos estar reunidos e ouvindo a Sua palavra, Senhor, que possamos ouvir cada vez mais de Ti, seguir cada vez mais a Ti e crescer cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Senhor. Senhor, hoje eu venho agradecer pelo aniversário da minha irmã, Senhor, que o Senhor tem dado mais um ano de vida e que o Senhor possa dar muitos, muitos mais anos para ela, uma mulher guerreira com os filhos que luta tanto pelo seu dia a dia, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais ela, que ela possa estar sempre no caminho do Senhor. Senhor, peço também pelo meu pai, Senhor, tão nervoso que tem passado pela perca do seu irmão, Senhor, mas que o Senhor possa estar confortando seu coração, seu pensamento, e que o Senhor possa também confortar os familiares do meu tio, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando e colocando na cabecinha de cada um que hoje ele está em um lugar melhor ao lado de Ti, Pai. Senhor, peço também pelo Rick e sua família, Senhor, acompanhando a Nayara e o Kenzo em sua viagem para conhecer a família, Senhor, que o Senhor possa protegê-los na ida, durante e na volta, Senhor, e que possa ser um momento de comunhão entre a família, que o Senhor possa estar ali cuidando de cada um também, Senhor, olhando também pelo trabalho do Rick, Senhor, que o Senhor possa trazer cada vez mais alunos, abrir mais portas de emprego para eles, Senhor, que o Senhor possa estar estendendo a sua mão sobre a família do Rick, Senhor. Esteja com cada um. Pai, agora eu vou direcionar a minha oração para a igreja de Araçatuba, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da saúde da Harumi, e que ela possa ter mais comunhão com Deus, que ela possa conhecer cada vez mais de Ti, Senhor, abrir o seu coração e receber cada vez mais a Sua palavra, Senhor, olhando sempre pela saúde dela, Pai. Senhor, cuida também da Gislaine com a má circulação na perna, que o Senhor também possa estar cuidando dela, Senhor, cuidando de cada enfermo, cuidando de cada um, Senhor. Senhor, também pela Ivani, pelos procedimentos que vai passar, Senhor, que o Senhor possa também cuidar dela também nesse momento, Senhor, e que ela possa recuperar cada vez mais a sua saúde. Senhor, peço que o Senhor esteja com cada um de nós, abençoando dia a dia. Esses são os meus pedidos de orações, Senhor. Eu oro e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Padre Celestial, Deus eterno amado, te agradecemos, Señor, por esta noche, Señor, que podemos oír tu palabra, podemos louvarte, engrandecerte y reconocerte en nuestras vidas. Yo quiero orar, Señor, por la mudanza, Señor, del pastor Marutani, Dios, que va para Londrina. Sé tú con él, Dios, en cualquier lugar, Señor, donde él colocase a planta dos pés. Sé tú presente, Señor, en cada instante do viaje, das mudanças,
del lugar donde Él estará y que possa a cada lugar levar a tua presença, Senhor, para hacer de bênção para as pessoas que estão a su alrededor. Señor, sé tú con él y Señor en esa mudanza, en todos los preparativos de, de poder ir hasta Londrina, Dios. Oramos, Señor, por la familia Kamoseki Sans, de la familia Kamoseki, para que Dios continúes abençoando a esa familia maravillosa, Dios, cuidando, protegiendo, Señor, las nuevas generaciones también de la familia Kamoseki. Y quiero orar, Señor, por la familia Juninho, Señor, por sus filhos, sus filhas, su esposa, por eles, Señor, que não conseguiram entrar hoje, Deus, mas Deus, sé tu com eles, Senhor, com essa família, Deus, para que tu cuides, protejas, abençoes, Senhor, e que cada dia possam entender que a família, Senhor, possa estar na tua presença, Senhor, e que a saúde, a prosperidade, o cuidado, o amor, Senhor, possam encontrar somente em Ti. Abençoa-los, Senhor, em nome de Jesus, colocamos essas vidas em Tuas mãos. Amém. Amém. Senhor nosso Pai, obrigado por o Senhor poder sempre nos ouvir, ó Deus. Obrigado, nos ajuda a ser como Abraão, a poder, nossa fé está sendo desenvolvida, estar crescendo, ó Deus, à medida que vamos confiando no Senhor, vamos experimentando mais de quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é fiel e que vale a pena realmente andar contigo e seguir teus passos. Tudo que o Senhor nos manda é para o nosso bem, tudo que o Senhor nos proíbe é para o nosso bem também. Então, nos ajuda sempre a confiar na tua vontade, na tua, na tua palavra, Deus. Abençoa a nossa irmã Itsuko. A senhora Itsuko não pôde estar aqui hoje. Cuida dela, da sua saúde, da sua família, dos netos ali, do Vinícius, da sua nora. Cuida deles, Senhor. E também da Dona Yuki, Senhor, ajuda na saúde dela, que o Senhor a proteja e a guarde onde ela estiver ali com as filhas, que ela possa ser bênção, ser ali, demonstrar confiança no Senhor, confiança em Deus. E para as filhas lá de São Paulo que ainda acho que não te conhecem, Senhor, esteja se manifestando, se revelando a elas através da Dona Yuki, da Érica, cuida da Érica também, das suas necessidades ali no sítio, toda a saúde e todo o trabalho dele seja abençoado, Senhor, e que ela possa sempre confiar no Senhor também. Pai, por último, pelo meu sogro, minha sogra, que estão aqui, meu sogro está com muita dificuldade de dormir direitinho de noite, Senhor, ajuda ele essa noite, que ele consiga dormir a noite toda, e assim minha sogra também possa descansar, possa ter essa bênção, Pai, de poder deitar e dormir e poder acordar amanhã descansado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de tudo. Ajuda que ele tenha mais momentos de serenidade, de poder ouvir a palavra de Deus e de colocar a confiança em Jesus também, que é o único Salvador. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém.恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の豊かなる交わり、我らすべてのものと共にあらんこと。アーメン。 Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, todos que estiveram aqui. Obrigado, pastor Flávio, pela mensagem. Obrigado pela pastora Ruth também pela tradução. E muito bom ver cada um de vocês, né?
Começamos aí uma semana, mais uma semana. Vamos todos caminhar juntos, né? Seguindo ao Senhor e fazendo de cada dia um dia para adorar a Deus, para buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Boa semana para todos e com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana a オヤ todos. おやすみなさい。 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Agora sim, João. Agora pode